João está vendo um livro e ele diz que não há ninguém digno de desatar os selos do livro. E ele diz mais, que não há ninguém digno de ler, e ele diz mais ainda, não há ninguém digno sequer de olhar para o livro. João está tendo essa revelação, essa visão a partir do céu, irmãos. No céu. Então João está dizendo que Deus Pai e Deus Espírito Santo não são dignos. Não foi achado ninguém digno. Ele não está falando em meio aos moradores da terra. Ele está falando do céu. Até que aparece o Cordeiro. O Cordeiro é o único digno de desatar os selos do livro. Por que não o Pai? Por que não o Espírito Santo? Somente o Cordeiro, o Filho. A resposta começa a aparecer aqui no verso de número 9. Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as línguas, tribos e nações. Qual o conteúdo desse livro? Que sequer havia alguém digno de olhar. Qual o conteúdo do livro? Em primeiro lugar, irmãos, o Cordeiro foi o único achado digno, porque o Cordeiro foi aquele que efetuou a obra da redenção na cruz do Calvário. A salvação foi planejada pelo Pai, mas foi executada pelo Filho. Jesus foi aquele que na cruz do Calvário morreu por nós. O Espírito Santo é aquele que aplica a obra da redenção. É o Espírito Santo quem convence o pecador quando o Evangelho é pregado. Então a Trindade trabalha na obra salvífica, cada um em uma função específica, ainda que haja colaboração dos demais. O Pai planejando desde toda a eternidade, o Filho encarnou e executou a obra, e o Espírito Santo aplica. Então, em primeiro lugar, o Cordeiro é o único digno de desatar os selos, porque foi ele quem morreu na cruz. Em segundo lugar, o conteúdo deste livro. Qual é o conteúdo do livro selado? Que ninguém no céu foi achado digno de desatar os seus selos e de olhar para o livro. Já pensou se nós tivéssemos a oportunidade de ler esse livro? E se eu te disser que nós temos a oportunidade de ler todos os dias, mas muitas das vezes nós não damos a menor importância? Os selos desse livro começou a ser aberto a partir do capítulo 6. Toda a informação do livro selado é o que nós temos do capítulo 6 até o capítulo 22 de Apocalipse. Imaginou tantos no céu, antes dos selos serem abertos, antes das revelações serem entregues, desejando olhar e ler o conteúdo do livro, e não puderam. E nós temos a oportunidade todo dia, mas é mais legal ficar no Facebook, né, no Instagram, no YouTube. É mais legal se envolver com outras coisas. O conteúdo do livro, deixa para lá. Não é assim? Olha a oportunidade que nós temos. Olha a revelação que Deus nos entregou. E qual é o conteúdo que nós temos do capítulo 6 ao 22 de Apocalipse?
a história da redenção. Do capítulo 6 ao capítulo 22, nós temos o desfecho final da história da redenção. A história da redenção começou lá em Gênesis, com a queda de Adão e Eva. Deus veio em encontro do homem, sacrificou ali um animal, vestiu o homem de peles de animal, redimindo, resgatando o mesmo. Cristo efetuou e concretizou a obra na cruz do Calvário. O Espírito Santo está aplicando esta obra no coração dos pecadores. Então, o que nós temos aqui, irmãos, neste livro, é o desfecho final desta história da redenção, que culminará em um novo céu e uma nova terra para os redimidos. Por isso que o Cordeiro foi o único digno de desatar os selos deste livro. E ele não apenas desatou os selos, mas ele já nos revelou o que há de acontecer no futuro. O Cordeiro que foi morto. Há atividades e honra que Deus só confere para quem realiza a sua obra. O Filho na cruz do Calvário cumpriu o plano, a vontade de Deus. Com isso, irmãos, nós aprendemos que certas honras, certas bênçãos da parte de Deus só vêm a nós à medida que nós cumprimos a vontade de Deus. À medida que você anda dentro do propósito divino. Tem muitas coisas que Deus espera que você faça. O Cordeiro teve que ir para a cruz do Calvário. Quando Deus determina algo para mim e para você, é para que o façamos. E quando fazemos, e fazemos para a honra e glória de Deus, por certo, Deus nos confere dignidade e bênçãos específicas.